Olá, pessoal. Eu sou a Brenda Cauani. E eu sou Jennifer Zapelon, e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos ter uma convidada especial, que é a Alessandra Galli. Ela é advogada, parecerista e consultora socioambiental. Ela também é professora, mestre em Direito Socioambiental pela PUC, do Paraná, e também doutora em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, Alessandra Galli, obrigada por estar participando do nosso canal, te conceder aí um tempinho para a gente. Então, eu vou começar a perguntar algumas coisinhas, né, para você. Como é que você considera que está a questão socioambiental, né, no Brasil e no mundo? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque a gente sabe que é a tua pesquisa, né? Sim. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Brenda. Parabéns por esse canal. Com certeza vai ser mais um canal onde as pessoas vão encontrar conhecimento, conteúdo, mas de uma maneira leve, que eu acho que assim a gente consegue falar mais, sair um pouco da nossa bolha jurídica, no meu caso, né, acadêmica, e conversar, dialogar com as pessoas, porque me parece que é isso que está faltando também, especialmente no nosso país, né, ouvir o outro. A gente, para falar de meio ambiente, falar em âmbito global, falar em âmbito nacional, são sentimentos e pensamentos talvez ambíguos. Se nós considerarmos a ciência, nós vamos dizer que nós nunca tivemos tanto conhecimento científico, nós nunca tivemos tantas evidências em relação às nossas posturas humanas, em relação à natureza e às suas consequências. Já não há nada muito empírico, são fatos, são dados, são conteúdos que estão sendo aí compilados há muitas dezenas de anos. Então, a gente falando em movimento ambientalista, movimento socioambientalista, né? Eu me considero uma socioambientalista, porque eu nunca excluo as pessoas do debate, especialmente as pessoas mais carentes, as menos favorecidas. Então, a gente pensar o movimento ambientalista, ele veio lá da década de 60, mas a rigor, pode-se falar que começa a ser pensada essa questão praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá em 1948, não se falava em meio ambiente especificamente. No entanto, se falava em qualidade de vida, de modo geral, em dignidade de vida, né? Em vida digna. Não exatamente com esses termos, mas enfim. E a gente sabe que nós não podemos ter vida digna ou vida com dignidade sem um ambiente minimamente equilibrado. Então, esse foi um momento. Na década de 60, uma senhora chamada Rachel Carson, e aí olha o papel das mulheres, que aí a gente já mistura as conversas, mas também o canal, né, o seu canal, Jennifer e Brenda, que o papel das mulheres. Então, Rachel Carson foi uma mulher que lá em 1962 começou a descrever o efeito cruel e o modo como os animais morriam contaminados por agrotóxicos. E aquilo foi, à época, praticamente uma revolução, primeiro porque ela foi muito criticada, né, por interesses econômicos sempre, né? Até hoje a gente tem uma liberação no Brasil de agrotóxicos que já nem são mais liberados na Europa e nos Estados Unidos, negando-se a ciência. Então, vejam, por que eu falei que são sentimentos ambíguos? A gente tem uma evolução, uma constante evolutiva no que tange as questões da ciência. Depois, movimento socioambientalista surge lá na década de 70, e eu já assisti o primeiro episódio do canal de vocês aqui, gostei muito, vocês fizeram um apanhado, assim, muito bacana, falando sobre a Conferência de Estocolmo, né? Que foram momentos muito importantes. Agora, vejam, em 1972, a ONU fez a sua primeira grande conferência para tratar do meio ambiente. E o Brasil fez o quê? Foi para a conferência com uma grande faixa, e eu cheguei a ver uma foto dessa e perdi. Quando eu fazia doutorado,
Eu encontrei lá na Itália, no meu doutorado de sanduíche, uma foto, mas não era tão digitalizado naquela época, foi 2012, né? O tempo passa muito rápido. A Brenda não tinha nem nascido, hein, Brenda? E, brincadeira. E eu perdi a foto, mas eu vi essa foto. Poluidores do mundo, venham ao Brasil, porque aqui com água e sabão lava-se tudo. Então, vejam, posturas conflitantes, né? Depois disso, e de lá para cá, nós tivemos a Rio 92 no Brasil, né? A gente teve uma constante normativa, jurídico-normativa. A gente tem muitas normas, temos um arcabouço jurídico-normativo ambiental e socioambiental muito grande. Claro, gente, sempre é possível aprimorar as normas. Isso eu acho que é importantíssimo a gente falar. E é por isso que é tão importante que nós tenhamos legisladores cada vez mais qualificados também, para que as normas sejam bem elaboradas e sejam elaboradas com base na ciência, na técnica e na tecnologia também, porque os processos evoluem, né? Agora, isso foi no Brasil e no mundo. Vejam como as coisas, nós não estamos dissociados do mundo, as coisas acontecem em paralelo. Mas nós temos essa postura internacional e aí a gente tem a postura nacional, como é que nós nos portamos diante da realidade mundial. E aí a gente vê, nós temos a Constituição Federal de 1988 como a nossa Constituição Cidadã, que se fala, né? É aquele documento, gente, que a gente tem que se unir para defender. Porque nele estão as nossas garantias individuais e coletivas. E nele consta um capítulo específico para tratar do meio ambiente. Ou seja, esse direito aí de terceira geração ou dimensão, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito fundamental. E então, nós temos, assim, uma grande evolução jurídico-normativa, mas, daí o contraponto, né? Na contramão disso, há interesses de alguns setores econômicos que não querem aprimorar, evoluir os seus modos de produção, ou porque não há outra alternativa para eles, como, por exemplo, o mercado do petróleo, por exemplo. Uma vez eu vi uma pessoa, e até não me lembro onde foi, mas ela comentou assim, que a era da pedra não terminou por falta de pedra. Assim como a era do petróleo não vai terminar necessariamente por falta de petróleo, mas por conta das consequências, né, relacionadas a ele, ao seu uso, enfim. Então, o que a gente tem? Alguns nichos de mercado que são, que termo usar, Jennifer, me ajude, retrógrados, talvez? Sim, atrasados, né? Ou até equivocados, né? Pelo fato de que nós temos uma legislação, né? Talvez até complementando, você é especialista. Claro, por favor, imagina, você também é uma grande especialista. Vamos conversar, né? Senão eu fico falando sozinha. Sim, quando a gente trata, né? Quando eu trato sobre isso, a gente sempre faz uma comparação que a nossa legislação, ela é muito completa, né? O grande problema é a questão dos interesses e a questão da fiscalização e como isso também é implementado ou cumprido, não é mesmo? Acho que você poderia, né, trazer um pouco mais. Isso. Então a gente podia falar assim, para resumir, setores retrógrados. Na verdade, são setores que detêm muito poder econômico e que poderiam sim evoluir processos e que poderiam sim investir um pouquinho ou deixar de ganhar um pouquinho pensando no bem comum. Mas, infelizmente, nem sempre acontece dessa forma. É o caso dos agrotóxicos. As 6 maiores empresas que produzem agrotóxicos no mundo também são as 6 maiores que produzem remédios. Então, primeiro eles nos deixam doentes e depois eles nos curam. Legal, né? Não sou eu quem estou dizendo. É a ciência. São os fatos, né? Então, a gente tem realmente esses aspectos. E aí, para falar o que você comentou, né, Jennifer? A gente tem as normas e aí a gente tem uma questão de efetividade, né? De eficácia dessas normas, mas de como efetivamente elas vêm sendo cumpridas. E aí, nós temos o papel das pessoas, enquanto consciência coletiva, por assim dizer, e a fiscalização. A fiscalização, ela parte e isso é muito importante que se diga,
a nossa Constituição da República, já no artigo 1º, que trata dos fundamentos da República, trata da soberania nacional, mas trata da dignidade humana. E hoje a gente fala até em dignidade animal, sabendo que os animais são seres sencientes. Então, o que acontece? A gente precisa proteger o nosso patrimônio ambiental também por uma questão de soberania nacional, mas às vezes usa-se isso para um certo entreguismo em alguns aspectos, né? Então, assim, como você comentou no seu primeiro vídeo, Jennifer, que no primeiro momento o Brasil via a Amazônia meramente como uma questão de interesses de território, proteção do território. Hoje a gente já sabe que uma das nossas maiores riquezas estão lá. Os nossos rios voadores estão lá, que são exatamente, né, essas partículas fruto da evapotranspiração das árvores, que com o vento vêm sendo trazidas para o sul e sudeste. Hoje nós estamos enfrentando uma das maiores secas da história do Paraná, e nós tivemos episódios de secas muito grandes na Amazônia. Tudo está ligado. Então, o Estado, ele precisa ser inteligente, porque a gente só vai. E vejam, gente, o Estado, não importa quem é o governante da vez. Políticos vão e vêm, o Estado permanece. A nossa democracia deve ser mantida e preservada e, obviamente, com os instrumentos aprimorados. Porque eu não sou uma pessoa... Eu sempre penso que a gente pode melhorar. Nós, como pessoas, melhoramos, então os processos também podem ser melhorados, né? Sim. Mas então o Estado, ele tem esse papel. E aí, por exemplo, quando o Estado dá indicativos de que a natureza é o problema do desenvolvimento, ou de que a natureza é o problema do progresso, dá indicativos de que as pessoas podem cometer crimes porque não haverá fiscalização. Aí, respondendo a sua pergunta, Jennifer, percebem que nós temos uma contramão aí, né? Um contrassenso, na verdade. E aí nós temos, eu falei antes, né? Ou a consciência das pessoas, a sensibilização de cada um, ou o papel do Estado no seu poder de comando e controle, fazendo com que as coisas aconteçam. E tem mais uma variável, são muitas variáveis, né? Muitas, mas tem mais uma variável que você perguntou no âmbito internacional e no âmbito nacional. Isso tudo falando até do âmbito nacional, mas se a gente for pensar no âmbito internacional, também há interesses de mercado. E também há um consumidor lá fora, até pelo seu nível cultural e econômico, que já não está mais disposto a consumir degradação, destruição, ecocídio, genocídio, e aí vai direcionando o seu mercado de consumo. Então, a gente perde duas vezes. Sim. Nós vamos perder em produtividade, nós vamos perder em mercados externos, nós vamos perder em biodiversidade, nós estamos perdendo em sociodiversidade, nós somos um país tão rico, né, pluricultural. Então, assim, falei já demais, né, gente? Mas estava querendo perguntar alguma coisa relacionada a questão da Amazônia. Exatamente. Minha pesquisa, né, foi sobre a Amazônia, mas queria perguntar assim, para você, assim, considerando todo esse cenário atual dentro do Brasil e também internacionalmente, como a Amazônia é vista internacionalmente, né, como que você considera o que está acontecendo hoje na região amazônica, né? Há de fato um desmantelamento da proteção ambiental dentro daquela região? Como que é essa relação que você enxerga? Assim, o que está acontecendo hoje? A gente vê notícias sobre queimadas, a gente vê notícias sobre o desmatamento aumentando cada vez mais. Como que você vê essa relação? Assim? Como que você considera o que está acontecendo hoje ali? Obrigada pela pergunta, querida. Eu estive realmente na Amazônia em uma expedição de estudos e nós ficamos alguns dias no barco e viajamos alguns quilômetros rio acima. E é fantástico estar lá, porque uma coisa é estudar, né? Outra coisa é ver. Assim, eu não tenho exatamente um lugar de fala no sentido de que eu não sou amazônida e eu não me aprofundei nos estudos da região.
Porém, estando lá e com todos os estudos que todas as palestras, todas as conversas com os professores, somado ao que a gente já estudou na vida, né, Jennifer, que são alguns quase 2 décadas aí de estudo, alguns anos, uma coisa que me chama muita atenção é que o solo amazônico é pobre. E isso é fantástico. E eu aprendi isso na prática, porque quando a gente subia Rio Negro acima, você chega em locais que parece praia, é areia fina. Nossa, como assim? Então, o solo amazônico, ele é formado, de modo geral, rochoso, arenoso e argiloso. Logo, então, ele só é um solo rico porque existe a floresta. Porque as folhas das árvores caem e aí ali você tem muita vida, né? Esse é um dos aspectos, assim, resumidamente, eu não sou bióloga, né? Tô quase me arriscando a falar de uma coisa que eu não sei. Porém, quando nós tiramos a floresta, essa ideia de que a gente vai destruir a Amazônia para plantar, não existe. Esse solo, ele não é rico o suficiente para isso. Bom, podem existir tecnologias, enfim, mas daí lembram da história dos rios voadores? Volta a cena. Então, a gente vive da forma como a gente vive hoje no Brasil, porque nós temos a floresta amazônica. Tanto que existe um vídeo, eu deixei lá no meu YouTube, Jennifer, no alessandragali.socioambiental. No YouTube não, o YouTube eu estou criando agora, eu estou me confundindo com os nomes. No Instagram, tem lá um videozinho sobre os rios voadores. Eu vou até dar um destaque nele para ficar mais fácil de visualizar. Mas se a gente pegar a mesma latitude média da floresta amazônica no mundo todo, nós temos desertos. Então, a gente só tem a riqueza especialmente de água, mas também de solo fértil que a gente tem, é porque a gente mantém a floresta. E aí, gente, uma floresta, meu Deus do céu, ela é muito mais do que só uma árvore em pé. Uma floresta é um conjunto de micro-organismos, um conjunto de seres que coabitam aquele determinado espaço, aquele determinado ecossistema, e nós nem sequer conhecemos toda a grandeza e toda a biodiversidade que a gente tem lá. É por isso que hoje os irmãos Nobre, o Carlos e o Antônio, né? João, ai, me fugiu. São 2 cientistas da família Nobre, acho que é o Carlos que fala, do professor, pós-doutor, cientista Carlos Nobre, fala em Amazônia 4.0, porque a gente tem que sair desse discurso, parar de falar em destruir a Amazônia, né, Brenda? E passar a empreender ciência e utilizar de maneira responsável e razoável toda aquela riqueza fantástica que a gente tem naquela parte do território brasileiro, né? Inclusive por questões também, de novo, de soberania nacional, mas também por distribuição justa e equitativa dos benefícios decorrentes do uso desses recursos naturais, que a Jennifer também falou no vídeo dela, no primeiro vídeo, que eu achei ótimo, porque existem pessoas que vivem lá. Sim, Essas pessoas, elas têm que ser estimuladas não a destruir a floresta, mas sim a conservar os recursos naturais, né, Brenda? Utilizar de forma a não degradar, a não destruir. Aí é aquilo que volta na pergunta anterior, quando a gente não tem fiscalização, quando a gente estimula o garimpo ilegal, por exemplo, em áreas de Amazônia, causando pressão sobre os indígenas, sobre as populações tradicionais. Gente, a gente tem um emaranhado de coisas, né, enfim, de variáveis para serem analisadas, mas daí o resumo para mim é: não cuidar da Amazônia significa acabar com a água no sul e no sudeste, como a gente já está vendo agora, somado a outros fatores. Esse não é o único fator da seca no sul, mas é um dos. E pensar no desenvolvimento sustentável do Brasil. Gente, a gente poderia vender a marca Brasil, um selo Brasil sustentável, o mundo inteiro compra, né? Mas a gente prefere vender o contrário. Não, agora a gente destrói tudo, porque agora... Difícil, né, gente?
Eu até, assim, nossa, concordo muito contigo, assim, porque eu até tenho uma tese de doutorado de um professor que é pai de uma aluna nossa, né? E ele Aham. fez a pesquisa justamente relacionado a isso, assim, sabe? Será que realmente todo esse desmatamento está valendo a pena? Ou se isso pode ser essa questão, né, dessa riqueza que tem no solo amazônico, se isso não poderia ser revertido em coisas econômicas, então. E aí o estudo realmente comprova, e ele como economista, isso que é interessante, né? Porque Aham. normalmente, é porque é biólogo, é porque é, né, sociólogo, mas ele como economista, ele vai verificar justamente que esse desmatamento, se esse discurso, né, é dizer que o desmatamento vai contribuir para a questão do desenvolvimento, não é válido, não é um argumento válido, né? Então eu achei muito interessante isso, assim. Mas eu queria até pegar o link para falar, né, que assim a questão ambiental ela é um tema assim que faz parte, acho que da minha vida desde adolescente, né? Quando eu comecei a ter esse contato e querendo ou não na minha pesquisa de monografia também, né, como a Brenda falou, né, e também foi na área ambiental e é um tema que eu pesquiso também, né? E aí eu acho que nós, como mulheres, estamos aqui, né, sendo representadas por três, né, estamos com, né, com essa representatividade feminina. Eu não poderia deixar de perguntar isso para você, né, sobre essa questão de como que você considera esse papel das mulheres, né, na proteção, né, nessa proteção ou conservação com relação à natureza, né? Queria que você comentasse um pouquinho para nós a respeito disso. Assim. Bacana. A gente, até nas lives que eu tenho feito no Instagram, tem surgido nomes de mulheres maravilhosas que a gente deve reverenciar e que a gente deve valorizar cada vez mais. Inclusive, né, Jennifer, para a gente estimular meninas como a Brenda, que tem a vida inteira pela frente, a estudar cada vez mais, a fazer pesquisa, a fazer ciência. Então, nós mulheres temos sim já uma vanguarda que se deve a um caminho anterior a todas as boas e justas que nos precederam e que a gente deve honrar e ter gratidão, né? Mas, além disso, nós mulheres temos uma relação com a natureza que é muito especial. Não que os homens não tenham, de forma alguma, todos os seres que estão no planeta dependem da natureza. Talvez esse tenha sido o nosso equívoco lá atrás, quando nós humanos achamos que veio a Revolução Industrial, né? Conseguimos gerar muito progresso, conseguimos começar a produzir em escala e achamos que nós dominamos a natureza e esquecemos que nós somos parte dela. E nós mulheres, até pelos nossos ciclos biológicos, nós temos uma influência da lua nos nossos ciclos, nós temos essa relação com a natureza que é biológica mesmo. Além disso, infelizmente ou felizmente, muito do cuidado direto com os filhos, até obviamente nos primeiros meses de vida por conta da amamentação e tudo mais, mas nós temos não sei como falar, um relacionamento mesmo com os filhos que é diferente dos homens. E as mulheres, elas têm um papel de formação dos indivíduos. A Jennifer falou, eu aprendi desde pequenininha. Bom, na minha casa também, aprendi desde pequenininha. Na nossa época, nós que somos jovens há mais tempo, né, Jennifer? As nossas mães, eu não sei a sua, mas a minha mãe não trabalhava fora, cuidava da casa. Então, esse contato era muito, muito próximo das mulheres, né, com os filhos, enfim. Tem esse papel também, tá? Então, são aspectos, né, gente? Eu não vou simplificar toda a questão feminina, né? Não vou conseguir resumir tudo, mas as mulheres têm um papel muito importante na formação e na conscientização dos filhos, até mesmo antes deles estarem no ensino formal, por assim dizer. Mas mais do que isso, nós mulheres, a nossa geração teve oportunidades de estudar, como eu falei, e nós precisamos agora de um protagonismo feminino maior para nós ocuparmos os espaços e sermos efetivamente representadas. Porque nós não temos representatividade política, por exemplo. No judiciário, a gente tem, até anotei um dado,
a gente tem uma quantidade de desembargadores gigantesca e temos poucas mulheres que chegam nesses quadros. Nós temos uma diferença salarial muito grande, então nós não temos muitas vezes oportunidades de atingirmos cargos de chefia, de liderança, de diretoria. E com a sensibilidade feminina, a gente pode, junto com a técnica, né, a gente pode sim utilizar da nossa sensibilidade, desse nosso sentimento de pertencimento à terra, que me parece que talvez seja um pouco mais aguçado nas mulheres, embora isso não é um estereótipo, eu não gosto de estereótipos nenhum, mas a gente pode e deve associar isso tudo para efetivamente construir uma nova relação, né? Aquela cultura da paz também está relacionado com a natureza. Porque quando a gente só destrói, quando a gente mata, quando a gente polui, vejam como é tudo muito negativo, muito pesado, muito... E aí, então, eu penso que por esses e outros vários motivos, as mulheres têm um papel muito importante nas questões socioambientais, inclusive com o carinho com o outro, com o cuidado. As mulheres são cuidadoras, cuidam dos idosos, né? As enfermeiras, 70%, 80%, acho que 80% dos enfermeiros no Brasil são enfermeiras, são mulheres. Então, a gente tem essa coisa do cuidado. É algo que a gente deve valorizar e sem estereótipo, porque a mulher tem força, a mulher tem garra, a mulher sabe brigar, sabe lutar. E o faz muito bem para defender a natureza, né, gente? E os animais também. Nós temos grandes guerreiras defendendo os animais. Sim. Pegando o gancho, né, no que você estava falando sobre a questão das enfermeiras, né, desse papel das enfermeiras e como elas são importantes no que está acontecendo agora, né, nesse atual momento da pandemia, da Covid-19. Eu queria saber com você se existe, e se caso exista essa relação da Covid-19 com a relação ambiental, como que você vê, se existe essa questão, como que você vê essa relação? Obrigada, Brenda. Bom, eu falei das enfermeiras, mas a gente não pode esquecer das médicas, de todo o pessoal, todas as equipes que cuidam dos espaços médicos, especialmente dos hospitais, as faxineiras, enfim, todas as mulheres, né? Inclusive, como eu falei antes, as cientistas que estão desenvolvendo pesquisa, que estão estudando, fazendo mapeamento de genomas e, enfim, né? Toda essa questão científica relacionada à Covid também. Bom, é interessante, né? Porque tem acontecido tanta coisa nos últimos dias que tem gente falando, é castigo divino, o mundo vai acabar. Gente, tudo o que está acontecendo é consequência direta do modo como nós consumimos, do modo como nós produzimos e do modo como nós nos relacionamos com a natureza. Os vírus, as bactérias, eles estão na natureza em harmonia. E nós humanos estamos cada vez mais interagindo, não é bom, porque não é uma interação, mas destruindo ecossistemas, invadindo habitats, destruindo as florestas, poluindo, contaminando. O que acontece? Aqueles vírus, aquelas bactérias que vivem naturalmente nesses ecossistemas, a partir do momento em que nós adentramos, literalmente chutando a porta, né? Ou melhor, figuradamente chutando a porta, nós acabamos por fazer com que esses vírus e bactérias recaiam sobre nós mesmos. No caso da Covid, nós pegamos animais selvagens ou silvestres, nós misturamos com animais domésticos, nós deixamos esses animais em situações de jaulas, e isso, gente, não é só na China, tá? Porque é muito fácil a gente falar, né, a gente ser preconceituoso. Isso acontece no Brasil. O tráfico de animal silvestre só perde no mundo para o tráfico de drogas, de armas e de seres humanos. É muito sério o que nós fazemos com a nossa biodiversidade.
E por nós sermos um país mega biodiverso, né, há muito tráfico de animal silvestre também no Brasil. E também os animais confinados para abate, por exemplo. Nós deixamos esses animais em espaços cada vez menores, em condições cada vez mais cruéis. É necessário cada vez uma quantidade maior de antibióticos para que esses animais não fiquem doentes. Então, e de vários outros insumos que são colocados, né, nesses animais, que depois serão abatidos para que os humanos consumam. Então, a COVID é só mais um vírus, assim como já vieram outros, né? Não foi o primeiro e não será o último. A AIDS foi assim, foi uma relação com os animais. Tantos outros, né? Que agora até me fugiram as siglas, até não lembro, se vocês quiserem me ajudar, por favor. Mas vários outros vírus já decorreram da nossa postura em relação à natureza e aos animais, especialmente em relação aos animais. Então, Jennifer, a sua pergunta é muito importante. Jennifer, não, Brenda, desculpa. A sua pergunta é muito importante, querida, porque se a gente não tem a visão dessa relação, se a gente acha, é um castigo divino, ou, nós somos vítimas. Não, nós não somos vítimas nesse caso. Claro, as vítimas são, né, meu Deus, pelo amor de Deus, eu tenho assim maior sofrimento, sentimento por todos aqueles que perderam a vida para essa doença, né? Enfim, meu sentimento, meu pesar. Mas nós, enquanto humanidade, nós só estamos colhendo frutos da nossa postura. E isso é lamentável, ninguém comemora de falar uma coisa dessas, eu não fico feliz de falar isso, mas tanto que até correu aí no YouTube mesmo um vídeo do Bill Gates há uns anos atrás falando, vocês viram, falando dessas questões. Brenda, ele era como é que fala? Como é que é quando a pessoa vê visionário? Visionário. É muito bom esse vídeo que ele fala sobre dos vírus, né? Como estão se procriando cada vez mais rápido do modo de vida que estamos vivendo. Exatamente. Ele era um grande visionário? Não, gente, é não negar a ciência. Lembra no começo da nossa conversa? É não negar a ciência. Então, assim, a Covid está aí, e se a gente continuar do jeito que a gente produz, do jeito que a gente consome, virão outros. Então, a gente precisaria, e a gente, assim, sempre se fala, os ambientalistas, ecologistas, sempre falaram da importância de se parar e mudar o modo de produção e consumo. E a justificativa sempre foi, não, mas não dá para parar. Bom, o coronavírus já nos parou. Então, como é que a gente quer continuar daqui para frente? Toda crise também é um momento de oportunidade de mudar, de repensar. E aí, falando sobre mulheres, né, mulheres guerreiras, as mulheres das populações tradicionais, que estão, nesse momento, sendo muito atingidas pela Covid, por vários aspectos também, inclusive por pressão sobre os seus territórios, né, sobre as suas comunidades, de modo geral, elas têm desempenhado um papel muito importante e elas são as mães, as filhas, as irmãs. Por vezes, os seus pais, filhos, maridos são os defensores dos territórios e o Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas. Então, essas pessoas que lutam para defender a natureza, para defender o seu modo de ser, fazer e viver, que é o que a Constituição garante, lá no artigo 215, essas pessoas estão sendo em alguns aspectos pode-se falar em genocídio de povos e populações tradicionais. Então é muito sério, muito triste, e as mulheres têm sim um papel importante nessa luta também. Obrigada, viu, Alessandra, por responder. Obrigada, querida. Teve uma baita conversa e um baita conhecimento e esclarecimento sobre vários assuntos. Queria agradecer você e vou passar agora a palavra para a Jennifer também, para ela dar uma... Alessandra, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que a gente, né, discutiu coisas extremamente importantes
E essa conscientização, ela precisa, né, realmente acontecer. E eu acho que realmente a gente precisa mudar realmente, né, a forma como nós estamos vivendo e como tem sido a nossa relação com a natureza, né? Então, eu acho isso extremamente importante a gente estar discutindo sobre isso. Então, eu agradeço muito por estar participando do nosso canal, né? Por ter dedicado aí o seu tempo para a gente conversar sobre esse tema. Então, até a próxima, né? A próxima eu já faço o convite, que de repente a gente possa continuar conversando sobre esses temas aí no nosso canal. Legal, eu agradeço muito, fico muito honrada, muito feliz por ver mulheres como vocês fazendo um trabalho muito importante, porque a difusão do conhecimento é um grande passo na conquista de todos esses direitos que já estão positivados, já existem no papel, mas por vezes precisam ser consolidados ainda, né? Eu acho que uma mensagem final é: quem defende a natureza não é muitas peixes, né? Muitos adjetivos pejorativos, mas não, gente, a gente está preocupado com a garantia da sadia qualidade de vida para as futuras gerações. Então, realmente uma questão de solidariedade, de fraternidade intergeracional, como a nossa geração quer deixar o meio ambiente para as gerações que vêm depois. Obrigada, Imagina. Foi uma grande alegria. Nós que agradecemos. Agradece, Alessandra. Muito obrigada, viu? Obrigada. Até, gente. Obrigada por estarem assistindo a gente. Deixa o seu like se vocês gostaram aí da nossa entrevista.